tenho andado com imensa vontade de fazer pão. Boa, avó. Parece-me uma grande ideia. E tu sabes do que precisamos para fazer a massa de pão? Farinha. E do que é feita a farinha? De cereais, que são o melhor amigo do homem. As primeiras espécies de cereais a serem cultivadas foram variedades silvestres de trigo e de cevada há cerca de 12 mil anos. Os cereais são produzidos em todo o mundo em maiores quantidades do que qualquer outro tipo de produto. Dos cereais moídos resulta a farinha, que é na verdade um pó desidratado, ou seja, sem água, rico em amido. O amido é a reserva energética das plantas. E qual o cereal que vamos escolher? Gostas mais de pão de milho ou de trigo? Mas qual é a diferença? O milho é o cereal mais produzido em todo o mundo. A planta do milho pode atingir uma altura de 2,5 metros. Os grãos de milho estão dispostos em fileiras regulares presas ao sabugo, que forma a espiga. Esta é revestida por fios longos e macios, que na verdade são flores femininas, a que vulgarmente se chama barbas de milho. Quando os grãos adquirem uma cor amarelada e a palha fica seca, significa que as espigas estão prontas para serem colhidas. O milho é a espécie vegetal mais utilizada na área da investigação genética. O trigo foi o primeiro cereal a ser cultivado pelo homem e é o segundo mais produzido em todo o mundo. Há duas espécies distintas. O trigo mole é utilizado na produção de farinhas e de cerveja e é cultivado em regiões de solos mais ricos, com maior precipitação anual e temperaturas mais baixas. Estas condições estimulam o maior número de espigas. O trigo duro é essencialmente utilizado na produção de massas alimentícias e é semeado em regiões de solos pobres, com menor pluviosidade e mais quentes. As espigas aguçadas do trigo protegem os grãos das aves granívoras. Mas só há pão feito com farinha de milho e de trigo? Não, quando a avó tinha a tua idade usava-se muito o centeio. O centeio é considerado um cereal secundário, originário de ervas daninhas de culturas de trigo e cevada. Comparativamente aos outros cereais, é recentemente cultivado pelo homem há cerca de 2.300 anos. É um cereal rústico e por isso cultivado em solos pobres e em climas frios. As suas flores têm uma estrutura complexa, muito diferentes da ideia que geralmente se tem de uma flor. São pequenas, pouco vistosas e adaptadas à polinização pelo vento. O centeio liberta substâncias que inibem o desenvolvimento ou a germinação de outras plantas e por isso é usado no controle de plantas daninhas. E para o pão não precisas de mais nada, avó? Acho que não. Fermento, sal e água já temos em casa. E tu, precisas de alguma coisa? Por acaso preciso. Os meus flocos já estão quase a acabar. Então vamos lá buscá-los. Aproveito e levo também aveia para as minhas papas. Existem várias espécies de aveia, mas apenas algumas são cultivadas. É um ótimo alimento para os diabéticos, pois as fibras da aveia juntam-se ao açúcar dos alimentos que entram mais lentamente na corrente sanguínea, evitando assim o pico de glicose. Reduzida a um pó muito fino, é utilizada na indústria dermatológica. Cá está a aveia. Olha, não sabia que a aveia também se comia. É que eu uso aveia, mas é no meu creme de limpeza. Olha, eu uso pó de arroz. E o arroz também se come. Por falar nisso, preciso levar um pacote de arroz. O arroz é um cereal que cresce parcialmente dentro de água e por isso é cultivado junto dos rios, crescendo com parte do caule e raiz submersos. Depois dos campos serem drenados, as plantas são ceifadas e os grãos de arroz são colhidos. Em muitas regiões da Ásia, o arroz é cultivado em íngremes socalcos, também eles alagados, dando à paisagem formas geométricas impressionantes. Os arrozais são locais visitados por elevado número de aves que aí se alimentam de rãs e insetos. Portugal é o maior consumidor de arroz na Europa.
Era o chato do teu pai a pedir se podemos levar uma garrafa de whisky, pois vão os amigos lá à casa jantar. Bebida alcoólica destilada, feita a partir da fermentação de grãos de diversos cereais, como milho, trigo, centeio, arroz e cevada. Vamos então lá buscar o whisky para o teu pai, que é a única maneira dele comer cereais. Acho que estás errada. Então e o pai não bebe também cerveja? E que eu saiba, a cerveja é feita de cevada. A cevada é um cereal de inverno. Demora entre 1 e 3 dias para germinar totalmente, apresentando durante a fase vegetativa um aspecto muito semelhante ao trigo. Na antiga Mesopotâmia, a cevada era usada como dinheiro. Foram os gregos e romanos que aprenderam a transformar cevada em pão e cerveja. O principal destino da cevada cultivada é a obtenção de malte, que depois é usado na produção de diversas bebidas alcoólicas, tais como cerveja, whisky e vodka. Olha que eu no meu tempo também gostava muito de cevada.